Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, tô gravando aqui o segundo vídeo falando um pouquinho mais sobre Jezabel, não seja como ela. Amém? Que essa palavra fale mesmo ao seu coração. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. O espírito de Jezabel, ele trabalha somente através da carne, da carnalidade. O espírito de Jezabel reina através da força da carne. Portanto, ele não consegue discernir nada que é espiritual, nada que acontece no espírito. Já viu aquela pessoa que não concorda com nada que é espiritual, que não acredita em nada do mundo espiritual? Às vezes você está conversando sobre alguma experiência que você teve no mundo espiritual, sobre algumas coisas, né, que acontecem no mundo espiritual. De repente chega uma pessoa, porque eu não acredito nisso, eu acho que não é bem assim, né? Não, o Espírito Santo não age dessa maneira. Fique esperta, tem coisa errada aí. Então, primeiramente de tudo, o espírito de Jezabel não anda segundo a vontade do Senhor Jesus. Não anda espiritualmente falando. Ele é guiado, sustentado, alimentado pela carne, né? Eu até coloquei assim, o espírito de Jezabel só compreende o que é carnal. Só quer fazer as coisas segundo as suas próprias vontades e distorce tudo o que é espiritual. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus grandioso e Ele tem o poder de fazer o que Ele bem quiser na nossa vida. Existem várias manifestações do Espírito de Deus, né? Existe manifestação do cair no Espírito Santo, manifestação do dom de línguas, manifestação de sinais e maravilhas, e assim vai. A pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela vive, melhor dizendo, espiritualmente. Ela vive acreditando nessas obras do Senhor Jesus. A pessoa que é guiada pelo espírito de Jezabel, ela não acredita. Muito pelo contrário, ela distorce, na verdade, o que é espiritual. Não, isso não é verdade, não acredito nisso, tudo isso é baboseira, né? Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo quer agir dessa maneira, que ele age. O Espírito Santo então quer que agora eu tenha um momento com ele onde ele me leva a chorar, onde ele me leva a ficar quietinha, onde ele me pede somente para escutar louvor. Enfim, o Espírito Santo ele age segundo a vontade dele. E o espírito de Jezabel não, ele é guiado pela carne, né? Ele é guiado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele toca e distorce tudo que é espiritual, colocando na cabeça das pessoas que isso não existe e que o que é espiritual é uma baboseira, né? Porque ele é guiado totalmente pela carne. Ele faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que ele tem vontade, né? O que a carne dele tem vontade, ele é guiado. Então, o espírito de Jezabel, ele vive assim. Se você alimenta a sua carne, você está alimentando ele. Se você se alimenta espiritualmente, o Espírito Santo de Deus que você está atraindo para você. Além dele distorcer o que é espiritual, ele gosta de manipular as pessoas. Sabe aquela pessoa que ela quer estar no controle de tudo, o tempo todo, toda hora? Aquela pessoa que manipula? Com aquele jeitinho muito que sutil, ela manipula. Eu acho que é assim. Não, eu acho que é assim. Aquela pessoa que não respeita as outras pessoas. Ela faz de um jeito que tudo volta, né? E se torna do jeito que ela quer. O espírito de Jezabel é assim. Quantas vezes o rei Acabe, ele tinha uma direção, ele tinha uma ordenância e ela vinha com quem não quer nada, ela manipulava e as coisas saíam do jeito dela. O espírito de Jezabel é um espírito totalmente manipulador. Fique longe de pessoas que gostam de manipular. Você tem a sua opinião. Você tem a voz de Deus com você. E é ela que você tem que ouvir, é ela que você tem que obedecer. Não é as outras vozes. Então aquela pessoa que quer manipular tudo o tempo todo, aquela amizade manipuladora, aquele serviço que é totalmente manipulador. Isso não é de Deus para você, tá bom? Eu coloquei, né? Gosta de manipular as pessoas. Não pensa para falar. Sim, sabe aquela pessoa que não pensa para falar? Veio na cabeça dela,
Ela não se importa se vai magoar as pessoas, se vai ofender as pessoas, se vai chatear as pessoas. Não! Como eu sempre falo, né? O espírito de Jezabel é alimentado pela carne. Então, ele quer, tá bem, ele quer se autossatisfazer. Então, se falar aquilo vai fazer ele se sentir melhor, ele vai falar. Não importa para quem é, para quem seja, ele fala. Veio na cabeça, tá falando. Ah, vou brigar com todo mundo, vou xingar todo mundo. Esse é o espírito de Jezabel. O Espírito Santo de Deus não. Quando ele repousa sobre nós, ele nos traz a calmaria, e mesmo que a gente passe por um momento de nervoso, de ira, nós temos o autocontrole para pensar e para falar. Nem tudo que a gente pensa, a gente fala. Muitas pessoas hoje estão machucadas, estão feridas, porque ouviram de outras pessoas palavras profundas que machucaram. Então, o espírito de Jezabel é aquele espírito que veio as coisas na cabeça e já está falando, já está gritando, já está machucando outras pessoas. O Espírito Santo de Deus não. Mesmo que você está chateada, você tem vontade de falar, você pensa, você respira e você não fala, você vai lá, você ora e você entrega para o Senhor. O espírito de Jezabel, ele nunca ora, gente. Ele quer resolver as coisas da maneira dele, do jeito dele, naquela hora, naquele momento. Surgiu uma situação, ele já explode, já quer resolver, já quer controlar a situação, já quer manipular tudo. Ah, porque eu não gostei, porque é isso. Não. Esse é o espírito de Jezabel e é esse espírito que nós não queremos sobre nós. O que nós queremos sobre nós é o Espírito Santo de Deus, aquele que nos traz calmaria. Nem tudo tem que ser resolvido na hora, nem tudo tem que ser falado naquela hora, né? Tudo sim tem que ser falado com o Senhor Jesus, tudo tem que ser orado. Sim, coloquei assim, ó, não perdoa. O espírito de Jezabel não perdoa, não leva desaforo para casa. Já viu aquela pessoa? Eu não perdoo, me magoou demais. Ai, porque me decepcionou. Eu não perdoo, eu vou morrer, mas eu não perdoo fulano. Sim, como eu disse, ele é alimentado pela carne. O espírito de Jezabel, ele não deixa a pessoa perdoar. Não, você viu o que fez com você? Você não pode perdoar. Não, você não pode aceitar uma coisa dessa. Imagina, seja você, seja melhor que tudo isso. Esse é o espírito de Jezabel. O Espírito Santo de Deus não. Mesmo que te magoou, mesmo que te afligiu, perdoa, porque o perdão é para você. Então, nós temos a escolha: espírito de Jezabel, que é da carne, ou Espírito Santo de Deus. Espero que você escolha o Espírito Santo de Deus. O perdão é bênção para nós. Às vezes você pensa assim: eu não vou perdoar aquela pessoa. É muito desaforo fazer isso. Mas quando você perdoa, você está abrindo uma janela no mundo espiritual para você. Bênçãos do céu para você. O perdão é para você, não é para aquela pessoa. Às vezes é o orgulho, né? Não, eu não vou perdoar. Joga fora esse orgulho e perdoa, porque o perdão vai abrir uma janela enorme para as coisas de Deus se cumprir na sua vida. Pode acreditar nisso. O espírito de Jezabel, ele usa a beleza como forma de sensualidade, para manipular o sexo oposto. Até mesmo falando um pouquinho mais profundo sobre isso, no ato sexual, você que é casado, o espírito de Jezabel, ele usa a sexualidade para você manipular o seu marido. Ah, eu acho que eu vou fazer isso, porque aí ele vai me dar isso. Ah, eu vou fazer isso? Não, porque aí ele vai me dar o que eu quiser. Então ela segura ali o ato sexual, vamos dizer assim, usando a manipulação dela para adquirir algo. Isso não é de Deus. Isso é demônio. Isso é espírito de Jezabel. Nós não podemos trazer isso para o nosso leito, para a nossa cama, um lugar que é consagrado. O ato sexual é bênção para a nossa vida e nós não podemos trazer sujeira para ele e muito menos dentro do nosso quarto. Amém? O espírito de Jezabel sempre semeia briga. Sempre, sabe aquela coisinha boba? O marido falou alguma coisa, tava de cabeça quente, sabe? Ela não sabe entender que o marido tava de cabeça quente. Não, ela já briga e faz um away e vira aquela confusão toda dentro de casa, briga o tempo todo por coisa boba. Por que isso? Porque ela sempre quer estar certa. Porque sempre ela quer ter a última razão, a última palavra. Ela sempre quer mandar. Como eu disse no primeiro vídeo, né? Se eu pudesse definir aqui uma palavra, o espírito de Jezabel é aquela que não deixa o homem governar. Que faz o marido ser um bobão dentro de casa. Que faz o marido ser um bobão na frente dos amigos. Sabe? Ela mostra que ela manda, que ela governa. E ele, infelizmente, não é nada. Esse é o espírito de Jezabel.
Então, assim, ele tem reinado muito grande hoje dentro das famílias, dentro dos lares. Por quê? Porque ele quer tirar o princípio de Deus. E qual que é o princípio de Deus? Que o homem é o sacerdote da casa. E o espírito de Jezabel, a maior função dele é fazer com que isso seja quebrado dentro do lar, inclusive dentro do lar cristão. Tem muito marido dentro do lar cristão que não tem mais a sua autoridade de pai e de esposo dentro do seu lar. É a mulher que manda, é a mulher que governa e ela acha que tá tudo certo com isso, mas não tá tudo certo. No mundo espiritual, você pode ter certeza que isso tem um peso muito grande. Primeiro de tudo, as orações não são ouvidas. Então, se você quer que a sua oração seja ouvida, que a oração do seu esposo seja ouvida, que seja resgatado os princípios de Deus dentro da sua casa, tá bom? Bom, esse é o espírito de Jezabel. Como eu disse que eu ia concluir fazendo um segundo vídeo, não tem como me estender muito porque já deu 10 minutos, senão fica muito longo, mas eu quero orar com você. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor invada cada lar agora e aonde existir um espírito de Jezabel, que ele possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Que os seus princípios, ó Deus, seja totalmente estabelecido dentro da nossa casa. Que o Senhor venha fazer com que o nosso marido ocupe o lugar dele e que nós, como mulheres de Deus, possamos aprender a ocupar o nosso lugar. Que a tua presença seja sobre nós e que possamos ser guiados pelo teu Espírito Santo e não pela carne, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você compartilhe. Se você não assistiu o primeiro vídeo falando um pouquinho sobre Jezabel, assista. E se você está sabendo que alguma amiga sua, alguém precisa, eu peço que você mande para ela, tá bom? Beijo, até mais e tenha um final de um lindo dia para você.